Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna da Tessitrama, estou aqui no canal da Fischer para ensinar vocês a fazerem esta peça. Você pode fazer tanto como uma blusinha, como um cropped, a depender aí da altura que você queira fazer a sua peça. Ela pode ser feita em qualquer tamanho. Essa peça ela é feita a partir de quadradinhos, nós utilizamos 4 quadradinhos iguais para fazer ela. Eu vou ensinar aqui para vocês como que faz toda a montagem dela. Então, o fio que eu usei é o opaque. A sugestão de agulha é de 2,5 a 4 milímetros. Eu usei uma agulha de 4 milímetros, porque eu quero uma peça com caimento, então eu prefiro usar uma agulha um pouquinho maior. Se eu quisesse ela bem firme, aí eu usaria uma agulha menor, tá? E você vê também, de acordo com a tensão do seu ponto, como que ele fica para escolher a sua agulha. Essa cor aqui que eu estou mostrando para vocês é o caramelo. É uma cor muito bonita e as outras cores vocês podem conferir aqui na tela com o nome. Então, nessa peça, eu optei por 3 cores diferentes. Aqui no centro, eu botei uma cor mais forte de destaque e finalizei com ela também. Para fazer essa peça além do fio, a gente vai precisar de um isqueiro para selar as pontinhas ou outro tipo de ferramenta que você prefira utilizar, se você já está acostumado. A agulha de crochê, que eu já mostrei que eu vou utilizar uma agulha de 4 milímetros e tu escolhe de acordo com o resultado que tu quer na tua peça e a tensão do seu ponto. Uma tesourinha, uma fita métrica. Basicamente, o que a gente precisa de materiais é isso. E para fazer essa peça inteira para o meu tamanho, eu utilizei um rolinho inteiro do fio opaque. Este daqui de 405 metros e 250 gramas. E sobrou essa quantidade aqui. Eu também fiz esta peça, que é igualzinha, só que aqui eu utilizei junto com o fio opaque. Junto eu usei o fio pitch, que é outro lançamento da Fischer. Então, eu utilizei 2 cabos. Eu crochetei um cabinho deste, peludinho, junto com o opaque caramelo. Crochetei os dois ao mesmo tempo. E para essa peça aqui, eu também utilizei uma agulha de 4 milímetros. Em relação a essa daqui, eu fiz essa daqui com uma carreira a menos nos quadradinhos. E ficou praticamente o mesmo tamanho, fazendo com os 2 fios juntos e uma carreira a menos em cada quadradinho. Então, para fazer a construção dessa peça, a gente utiliza 4 quadradinhos, que eu já ensinei em outra aula como que faz. Essa aula já está disponível aqui no canal da Fischer. Vocês podem assistir, vai estar o link aqui na legenda. E para vocês saberem como que eu fiz o tamanho dos meus quadradinhos, eu vou pegar aqui o outro que dá para mostrar melhor. Em cada quadradinho, eu fiz uma carreira a menos do que seria o tamanho dele no final. Porque enquanto a gente está fazendo o contorno, nós vamos unindo esses quadradinhos. Então, a última carreira do quadradinho, ela já vai servir para fazer a união deles. Nós vamos unir os quadradinhos desta forma aqui. Terá uma carreira a mais quando a gente fizer essa união. Eu trouxe aqueles coloridinhos, vou unir com outra cor para que vocês consigam ver melhor como que eu tô fazendo essa união. Considerando isso, os quadradinhos de vocês precisam ser menores do que o tamanho final da peça. Então, aqui eu tenho 17 centímetros em cada um deles, né? Aqui é a peça dobrada, porque é frente e costas. Então, fica 2 quadradinhos para frente, 2 para trás. Cada um tem 17 centímetros, que somados dariam 34 centímetros de largura. Mas no final eu tenho uma peça de 42 centímetros de largura, porque tem ainda a carreira de contorno. Então, considerem isso quando forem fazer a peça de vocês. Aqui no meu caso, o final da minha peça ficou com 8 centímetros a mais, né? Eu tenho 42 centímetros aqui, 2 quadradinhos dariam 34 centímetros e a diferença é de 8 centímetros aqui no meu caso. Além disso, a gente precisa considerar que esse aqui é um fio que ele modela no corpo, ó. Então, pode fazer a sua peça um pouquinho menor do que seria aí o tamanho do seu busto, porque ela vai modelar no seu corpo. Sem contar que, em geral, as peças de crochê podem ceder, tá? Isso pode acontecer com qualquer fio que vocês estiverem utilizando. Então, sempre faz um pouquinho menor para que essa peça se ajuste melhor no corpo de vocês. A menos que vocês não queiram uma peça justa, aí pode fazer aí do tamanho exato, sem problema nenhum. Certo? Então, a questão do tamanho é com vocês, tá? Vocês vão medindo aí para ver se ficou bom. E agora vocês já podem assistir a aula do quadradinho. Nesta daqui eu fiz 7 carreiras, igual tá na aula. Esse aqui é exatamente o quadradinho que eu ensinei
na outra aula. E nesta daqui eu fiz os quadradinhos com 6 carreiras. Eu vou ensinar então com o fio opaque apenas, mas se quiserem fazer junto com o pitch, esse aqui é o efeito, fica maravilhoso. Então assistam a aula do quadradinho que está aqui na legenda. Depois de fazerem os 4 quadradinhos, vocês vão dar continuidade nesta aula, a partir desta próxima etapa que eu vou explicar agora. Se já quiserem ver como que eu faço a união também, antes de assistir a aula do quadradinho, fiquem à vontade. Para fazer a união, a gente vai começar fazendo este contorno aqui. Eu vou recapitular para vocês como que faz essas etapas, então a gente vai fazer aqui as laterais, o início delas juntos, só para retomar. Mas na aula do quadradinho eu explico bem detalhadamente como que faz. Então, como aqui nesta etapa aqui do centro, de toda essa parte do quadradinho já está super explicadinho, aqui eu vou acelerar um pouquinho mais, mas igual vocês vão conseguir acompanhar com clareza, tá? Então, a gente inicia com um quadradinho. Então, é isso aqui que a gente vai fazer nele primeiro. Para iniciar a união, eu vou pegar um dos quadradinhos. Se você estiver fazendo com a mesma cor, inicia com um ponto alto fake. Normalmente, tá? Aqui eu vou iniciar com uma outra cor, então vou iniciar de uma forma diferente, como eu já mostrei pra vocês como faz a troca de cores. Mas, se você tivesse com a mesma cor, o último quadradinho não tem necessidade de cortar o fio, você já pode partir aqui para a próxima carreira, iniciando com um ponto alto fake, fazendo as próximas etapas que eu vou mostrar aqui. Então, como eu vou iniciar com uma outra cor, eu vou pegar aqui o meu fio, vou colocar na minha agulha fazendo 2 voltinhas. Escolho aqui qualquer uma das quinas, insiro a minha agulha, busco o meu fio lá atrás e trago pra frente. Agora, eu laço, tiro 2 alcinhas e faço mais uma correntinha pra concluir o ponto alto fake. Esse fio aqui eu posso soltar. Então, é da mesma forma que a gente já vinha fazendo a troca de cores aqui. Depois de ter feito o primeiro ponto alto fake, no buraquinho, fazemos mais outro ponto alto. 2 correntinhas de separação e os 3 pontos altos que faltam aqui na quina. As quinas a gente sempre faz dessa mesma forma. Aqui tem mais um ponto alto que a gente vai fazer quando concluir a carreira, porque fica mais bonito o acabamento feito desta forma, do que terminar aqui com a correntinha para fazer a união. Eu prefiro deixar o último ponto alto que falta para fazer no final da carreira. Então, por isso que aqui a gente só tem 2 pontos altos de um ladinho, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Mas nas quinas sempre tem 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. É só a primeira que é desta forma. Eu explico isso na aula do quadradinho. Entre um bloquinho e outro a gente faz uma correntinha e aqui a gente vai fazer 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e aqui 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e vou seguir fazendo isso até chegar aqui na outra quina. Então, é uma correntinha, 3 pontos altos juntos, uma correntinha, 3 pontos altos juntos, até chegar aqui na próxima quina, igual a gente fez o quadradinho. Eu vou fazer isso aqui e já volto. Concluí essa lateral, agora eu fiz uma correntinha e aqui na quina eu faço a quina, faço aqui o leque. Então, eu faço 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha e aqui faço os bloquinhos de 3 pontos altos juntos, igual a gente fez na outra lateral. Então, vou fazer toda esta carreira aqui, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos juntos separados por correntinhas, até chegar aqui na próxima quina. Então, vou fazer toda esta lateral e já volto. Concluí esta lateral, tô chegando aqui na outra quina. Faço a correntinha e o leque. Então, 3 pontos altos juntos. Duas correntinhas. E mais 3 pontos altos.
E agora eu vou fazer mais esta lateral aqui, fazendo sempre a separação de uma correntinha entre os bloquinhos. Vou fazer toda esta lateral aqui até chegar aqui, igual a gente fez aqui nestes outros lados, e já volto. Concluí mais essa lateral, e agora a gente já vai pegar o segundo quadradinho, vamos deixar ele aqui pertinho, pra frente, tá? Não vamos pegar ele do avesso, senão vai ficar feio, continua deixando ele pra frente. E vamos fazer aqui essa união. Eu contornei o quadradinho desta forma, iniciei aqui a carreira e fiz 3 laterais. Aqui falta terminar esta. Agora, eu vou pegar esta lateral aqui e vou iniciar. Aqui falta fazer uma correntinha de separação. E aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos. Mas não vou concluir essa lateral aqui. Eu deixo os meus 3 pontos altos aqui. Para descer, eu teria feito 2 correntinhas, 3 pontos altos e a lateral. Mas eu já vou unir. Então, eu parei aqui nos 3 pontos altos, faço mais uma correntinha, pego o meu outro lado, qualquer uma das pontas, basta ela estar de frente igual a outra, pro mesmo lado. E inicio aqui o meu ponto alto laçando o meu fio. Só que eu não vou colocar minha agulha aqui, nesse buraquinho, eu vou colocar no do outro quadradinho. Então, eu venho aqui no outro quadradinho, insiro a agulha e aqui eu concluo esse ponto alto. E vou fazer o bloquinho assim também pela metade aqui dentro. Eu já fiz um ponto alto, faço mais 2 para totalizar 3. Então, é isso aqui que eu tenho, ó. Agora, a gente vai começar a unir. Então, eu vou dobrar assim, eu vou virar assim, porque eu vou fazer esta união aqui. Enquanto eu tô construindo esse contorno, eu irei unir ali com o outro lado. Por isso que a gente já deixa aqui sempre uma lateral contornada antes de fazer a união, para que fique com este quadradinho contornado e este também. Então, aqui eu fiz os 3 pontos altos, eu vou dobrar a minha peça assim, deixar essa aqui pra lá. Essa daqui vai vir para frente, assim. Ó, tá assim. Então, aqui o avesso das duas está para dentro e eu dobrei ela dessa forma. Aqui a minha agulha caiu. Agora, eu vou fazer a união aqui desse primeiro bloquinho, ó. Então, eu tenho aqui esse bloquinho aqui da quina tem 3 pontos altos, aqui também eles vão ficar aqui um em cima do outro. E neste próximo aqui, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Então, tá igualzinho aqui. Aqui desse ladinho eu faço um ponto baixo para unir. Então, eu coloco a minha agulha ali embaixo e faço um ponto baixo aqui. Aqui tem um bloquinho e aqui eu também vou fazer. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos juntos. Aqui é só no ladinho da frente. E olha só como já tá unindo, ó. Então, para unir o próximo, eu venho aqui no próximo, ó. Esse aqui tá em cima desse, este em cima deste. Ó, aqui o rosa tá em cima ali do rosa, ó. Aqui eu vou inserir a agulha e vou fazer um ponto baixo para unir. Agora, eu laço meu fio, venho aqui no de baixo e faço os 3 pontos altos juntos. Então, no lugar da correntinha, a gente tá fazendo um ponto baixo unindo. Só isso que mudou. Fiz os 3 pontos altos, vou ali do outro lado e faço um ponto baixo. Agora, eu venho aqui pro da frente e faço 3 pontos altos juntos. Tá ficando assim. Aqui, se você quiser essa união mais próxima, ajusta mais os pontos baixos. Daí vai ficar uma distância menor. Agora, eu sigo unindo um lado com o outro desse mesmo jeito, não vai mudar nada. Um ponto baixo lá do outro lado, venho pra frente, 3 pontos altos juntos.
Vou lá no de trás, faço um ponto baixo, é sempre no próximo. E este aqui vai sendo o resultado. Eu vou fazer isso até chegar aqui na quina. Então, vou seguir fazendo isso e já volto. Fiz os que faltavam, e agora aqui na quina eu faço os meus 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha de separação, porque é a quina. Aqui nos outros a gente não faz essa correntinha de separação, na quina sim. Venho aqui na quina de trás e faço um ponto baixo dentro dela. Depois de fazer esse ponto baixo dentro dela, esse aqui vai ser o resultado final. Eu tô com toda esta lateral unida. E agora a gente vai fazer essa parte aqui. Aqui na quina falta fazer o restante dela, os 3 pontos altos dela. Então, eu venho aqui no mesmo lugar e faço os 3 pontos altos que faltam. Agora, eu vou fazer toda essa lateral de cima. Como? Como a gente já vinha fazendo. Uma correntinha e em cada buraquinho aqui, 3 pontos altos juntos para formar o bloquinho. E vou fazer toda essa lateral até chegar aqui. Então, a lateral é do mesmo jeito que a gente já vinha fazendo no quadradinho. Uma correntinha, 3 pontos altos juntos, uma correntinha, 3 juntos, até chegar na quina. Chegou na quina, 3 pontos altos juntos, 2 correntinhas, 3 pontos altos juntos. E desce até aqui embaixo. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente unir o próximo quadradinho. Concluí essa lateral, fiz a quina e cheguei aqui próximo da próxima quina lá embaixo. Então, meu quadradinho ele já tá contornado assim. Chegando aqui, faltando só uma lateral, que eu não vou fazer agora, eu faço a união com o próximo. Independente de quantos quadradinhos eu for unir, sempre vou fazer desse jeito. Então, eu posso colocar aqui vários quadradinhos e até formar aqui um cachecol, por exemplo. Já fica a sugestão, caso vocês queiram fazer. A partir desta união, vocês conseguem fazer um cachecol. Porque lá no final, a gente faz a última carreira que falta aqui, que eu já vou mostrar para vocês quando a gente concluir. Então, já daria um cachecol. Que aqui, quando eu quiser encerrar, eu faço essa quina, desço até chegar aqui. Tá? E essa forma de fazer aqui embaixo eu vou mostrar pra vocês também, que falta aqui as quinas, né? Isso tudo vocês vão ver. Mas daria pra fazer com vários quadradinhos um cachecol com esta técnica aqui. Então, eu cheguei aqui no final, eu vou unir com o próximo quadradinho. E eu vou explicar mais essa vez como que faz essa união, e os próximos quadradinhos vocês voltam até essa etapa aqui, caso vocês tenham dúvida, porque sempre vai se repetir. A gente sempre contorna um lado do quadradinho e o outro a gente contorna unindo, o próximo a gente contorna unindo. Eu fiz assim com cores diferentes para destacar, para que fique mais fácil de vocês entenderem o que está sendo feito aqui. Então, eu cheguei aqui nesta quina, vamos unir com o próximo. Então, para fazer essa união, eu faço aqui uma correntinha de separação. Aqui na quina, eu faço 3 pontos altos juntos. E não concluo aqui o leque, porque eu vou fazer a união. Então, eu paro aqui nos 3 pontos altos juntos, faço uma correntinha de separação. Pego o próximo quadradinho, qualquer uma das quinas dele, desde que ele esteja virado para frente, igual tá o outro. Laço o fio e, ao invés de fazer aqui dentro, eu faço no próximo. Então, pego aqui a quina do próximo e faço o ponto alto. E aqui faço mais 2 pontos altos juntos. Agora, eu vou virar aqui a minha peça, ó. Ela tá assim. Virei, vou dobrar. E agora, vamos unir. Eu deixo essa aqui de frente porque eu vou fazer a lateral dela. Daí, eu sempre vou prendendo lá.
Depois de fazer aqui os 3 pontos altos, eu não faço a correntinha de separação, eu faço um ponto baixo lá no de trás. Ó. Agora eu venho aqui no da frente e faço 3 pontos altos juntos. Venho ali no próximo de trás e faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo da frente e faço 3 pontos altos juntos. Venho no próximo lá de trás, ó, se eu fiz nesse aqui, eu vou fazer no próximo. Um ponto baixo. Venho aqui na frente, 3 pontos altos juntos. Um ponto baixo, 3 pontos altos juntos. E assim até chegar no final. Vai repetir o que eu acabei de mostrar aqui. Depois de eu fazer os 3 pontos altos juntos aqui, eu volto pra gente fazer a união aqui e eu mostrar a próxima etapa. Eu vou fazer toda essa carreira até chegar aqui na quina e já volto. Concluí essa lateral, falta só unir aqui as quinas, mas a lateral tá toda unida. Então é muito fácil de unir, vocês viram que não tem dificuldade. No lugar da correntinha, a gente faz um ponto baixo com o outro lado. Agora, vamos unir a quina. Uma correntinha de separação, na quina tem uma correntinha, no restante não. Venho aqui na quina do outro lado, insiro a agulha e faço um ponto baixo. Então, tá toda unida essa lateral, ó. E agora, eu viro a minha peça para fazer essa lateral aqui. Falta eu concluir aqui a quina. Então, eu faço os 3 pontos altos juntos. Concluindo a união da quina, eu sigo fazendo os bloquinhos da lateral. Uma correntinha de separação e em cada buraquinho aqui eu faço um bloquinho. Mesma coisa que a gente já vinha fazendo também nas laterais. E agora eu sigo fazendo a mesma coisa. Faço uma correntinha, um bloquinho, uma correntinha, um bloquinho, até chegar aqui na quina. Cheguei na quina, faço a quina, desço, faço os 3 pontos altos aqui e uno com a outra quina, começando aqui com os 3 pontos altos e fazendo as uniões com os bloquinhos. Igual eu acabei de explicar aqui, não muda nada. Independente de quantos quadradinhos você queira unir, é dessa mesma forma. Então, eu vou fazer a união do próximo quadradinho e já volto para explicar a próxima etapa. Uni o 4º quadradinho e ele eu paro aqui, porque essa descida eu já vou fazer a união com o outro lado. Que agora a gente já vai dobrar aqui para fazer a união, que daí assim já vai ficar fechadinho na nossa circunferência. Depois dá pra você experimentar como é que tá ficando assim, aqui ainda tá um top, né? Mas depois de fechar aqui, você experimenta pra ver se tá tudo certo aí o tamanho pra você. Então agora eu terminei aqui em cima, dessa vez eu não desço, porque esse outro lado aqui já tá contornado, então não teria como subir unindo através dele, né? Eu vou descer unindo com este lado aqui que ainda não tem o contorno. Então, eu uni o 4º quadradinho e parei lá em cima. Aqui eu faço uma correntinha, pego ali o outro lado, insiro a agulha e faço um ponto baixo. Aqui é a mesma união, a diferença é que a gente tá unindo para fechar aqui a nossa peça. Depois de fazer ali o ponto baixo, aqui eu faço os 3 pontos altos que faltam aqui na minha quina, no meu leque. Fiz os 3 pontos altos que faltavam. Agora eu venho lá do outro lado e faço um ponto baixo. Venho aqui na frente e faço os 3 pontos altos. Vou lá do outro lado e faço o ponto baixo. É a mesma união que a gente já estava fazendo, a diferença é que agora a nossa peça vai ficar fechada, a circunferência dela. Então, eu vou descer aqui fazendo essa união até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto. Você faz aí a união da sua também.
Concluí a união dessa lateral, falta só unir com aquela quina que eu já tinha começado. Então, eu fiz os 3 pontos altos aqui na quina, faço uma correntinha, venho na quina ali do outro lado e faço aqui um ponto baixo, unindo. E agora a gente não tem mais o que unir. Ó, nossa peça tá fechadinha ali. Agora nós vamos fazer toda essa parte de cima que ficou faltando, tá vendo? Ali embaixo tá todo contornado, aqui não. E é isso que a gente vai fazer agora. Aqui na quina faltam 3 pontos altos, então irei fazê-los. Agora eu vou fazer a parte aqui de cima, sem unir nada. É só contornar mesmo. Então, eu faço uma correntinha de separação e aqui no buraquinho faço os 3 pontos do bloquinho. Mesma coisa que a gente vinha fazendo antes no contorno. Uma correntinha de separação, 3 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, 3 pontos altos, até completar toda essa lateral. Eu vou fazer toda essa lateral até chegar aqui, fazer os 3 pontos altos juntos e já volto pra gente fazer essa parte aqui junto. Fiz toda a lateral até chegar ali. Aqui a gente vai completar o bloquinho, ó. Tá vendo que aqui tem um lado do bloquinho, aqui tem o outro e ficou um buraco, né? Aqui eu faço uma correntinha de separação e aqui no meio eu vou fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo ele vale para esse bloquinho e esse daqui. Faço uma correntinha de separação e aqui eu concluo esse bloquinho. E olha só como que ficou. Então, fiz toda a lateral, 3 pontos altos aqui, uma correntinha, um ponto baixo aqui no meio, uma correntinha e os 3 pontos altos aqui deste outro bloquinho. E a gente sempre vai fazer isso daqui quando chegarmos nestas etapas, sempre. Então, exatamente o que eu mostrei aqui, vocês vão fazer nas demais. E aqui nesta lateral é o mesmo que a gente já fez nas outras também. Uma correntinha, 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, 3 pontos altos juntos. Chega aqui, faz o que eu expliquei aqui. Em toda a volta a gente vai fazer assim, dessa mesma forma, até chegar aqui. Aqui só falta um ponto alto. Eu vou fazer todos os meus pontos deste contorno, porque sempre repete, não tem necessidade de eu mostrar aqui de novo. Qualquer dúvida é só voltar um pouquinho o vídeo, tá? Então, vou fazer todos os meus pontos. Quando eu chegar nesse daqui, eu volto pra gente finalizar essa etapa e fazer as outras que faltam. Fiz todo o contorno, ó, contornei toda a peça. Já tô quase concluindo aqui a última carreira do quadradinho, só falta a gente finalizar aqui. Então, não tem mais carreiras em volta do quadradinho, agora a gente vai crescer a peça para baixo. Então, depois de fazer aqui meu último bloquinho, eu faço uma correntinha e aqui faltava um ponto alto lá do começo, só tem 2. Então, aqui eu laço o meu fio e aqui faço o ponto alto que estava faltando para finalizar essa carreira. Aqui na frente desse ponto alto fake que a gente fez lá no começo, tem uma alcinha aqui em cima. E é bem aqui que eu vou inserir a minha agulha para fazer o ponto baixíssimo. E agora sim eu concluí essa carreira. Agora eu vou pegar essa pontinha lá do começo e vou contornar ela aqui entre os meus pontos para eu esconder conforme eu for fazendo a próxima carreira. Então, a forma de esconder aqui a pontinha eu já mostrei no quadradinho também. Ó, eu trago ela aqui pra cima entre os pontos e vou fazendo isso até esconder ela bem. Aqui tem esse meio que é um pouquinho diferente, mas igual eu pego uma alcinha e trago pra frente. Vou esconder até ali o próximo buraquinho. E aqui eu já vou esquentar ela para selar. Quando eu fizer a carreira aqui em cima, daí eu termino de esconder essa pontinha. Mas já tá bem firme aqui. Então, essa etapa de união, ela tá finalizada. Olha só. Já dá pra vestir, vai ficar aqui como um top, né?
E caso tu tivesse usado essa técnica aqui para fazer um cachecol, como eu falei, era só não ter feito a união e ter concluído o contorno, já partir direto pro contorno. Então, daria para fazer a junção de vários quadradinhos sem unir aqui para fazer um cachecol. Fica aí essa ideia. Então, depois de fazer o ponto baixíssimo aqui, eu venho aqui no buraquinho e faço outro ponto baixíssimo, porque a gente vai iniciar uma carreira em pontos altos. Nós vamos fazer 2 carreiras aqui em pontos altos antes de fazer as alças. E essas 2 carreiras que eu vou fazer aqui na parte de baixo eu vou fazer do mesmo jeito. Então, aqui eu terminei com um ponto baixíssimo dentro do buraquinho, aqui eu faço o ponto alto fake, como a gente já vinha fazendo nas outras carreiras do quadradinho. Então, iniciei com o meu ponto alto fake, venho aqui nesse buraco e faço um ponto alto aqui também. Então, eu fiz um ponto alto fake aqui no buraquinho do leque, aqui nesse meio, e aqui no buraquinho do outro leque eu também faço um ponto alto. Fica assim. Agora, toda vez que a gente chegar aqui no leque, nós vamos fazer uma diminuição nesses 2 primeiros pontinhos, que é pra tirar um pouco desse tamanho que a gente vai colocando aqui, tá? Pra que não fique tão larga essa parte. Então, eu laço o meu fio, venho na alcinha aqui do próximo ponto, aqui a gente tem 3 pontos. Nunca esquece esse primeiro aqui, que ele fica meio que embaixo do ponto que a gente faz no leque. Então, eu laço o meu fio, insiro a agulha na alcinha de cima desse ponto aqui. Inicio o ponto alto, passando a agulha por dentro de 2 alcinhas, sem concluir ele completamente, porque eu vou fazer uma diminuição. Então, eu laço o meu fio, vou no próximo ponto, trago pra frente e tiro só 2 alcinhas. Então, eu iniciei 2 pontos altos, fiquei com 3 alcinhas, laço e tiro tudo de uma vez só, assim eu diminuí. Porque ao invés de cada um desses pontos altos ter uma alcinha, seriam 2 no total, os 2 juntos ficaram com uma alcinha só. Agora, eu vou no próximo ponto, nessa alcinha aqui de cima dele, faço um ponto alto. Aqui no buraquinho, um ponto alto. Em cima de cada um desses pontos altos, um ponto alto. No buraquinho, um ponto alto. E eu vou seguir fazendo isso até chegar aqui. Então, no buraquinho um ponto alto, em cada ponto alto, um ponto alto em cima. Vou fazer toda essa carreira, vou fazer um ponto alto aqui e volto para fazer aqui a diminuição com vocês e essa etapa aqui de novo. Vou fazer os pontinhos que faltam até aqui e já volto. Fiz toda essa lateral, preenchi tudo com pontos altos. Cheguei aqui na junção. E o que eu vou mostrar aqui agora, vocês vão fazer nas outras junções também. Então, vai sempre se repetir. Onde é reto serão pontos altos normalmente, onde tem junções terá uma diminuição deste lado e uma diminuição deste outro lado. Então, aqui eu faço um ponto alto no início aqui do leque. E nos 2 pontinhos que faltam do leque eu faço a diminuição. Inicio o ponto alto e a última laçadinha eu não tiro. Vou no próximo, inicio o ponto alto, fiquei com 3 alcinhas. Agora, eu tiro essa laçadinha toda junto. Aqui no buraquinho, faço um ponto alto. Aqui, faço outro ponto alto. No buraquinho, faço um ponto alto. E aqui, a diminuição. Então, os pontos que ficam mais próximos do buraquinho, a gente usa para fazer a diminuição. A diminuição é sempre do mesmo jeito, por isso que eu não expliquei aqui de novo. E no último ponto alto deste leque, eu fiz só um ponto alto. É espelhado ao que tem aqui. Então, é isso que a gente vai fazer sempre aqui, quando tem as junções de quadradinhos. Se tiver alguma dúvida quando estiver fazendo, volta nessa etapa aqui para verificar. E agora, a gente segue fazendo a mesma coisa que fizemos ali do outro lado, neste daqui,
Quando é buraquinho, é um ponto alto no buraquinho, e quando são pontos altos, é um ponto em cima de cada ponto alto. Ó, repito, um ponto alto em cima de cada um. Aqui é buraquinho, então faço um ponto alto só. E vou fazer todo o contorno aqui da minha peça. Como vai se repetir, não tem necessidade de eu mostrar em cada etapa, tá? Então, aqui eu faço isso aqui que eu mostrei pra vocês. Aqui faço os pontos altos. Aqui é um ponto alto em cada, no buraquinho só um. Aqui repito de novo o que eu fiz aqui e assim por diante. Vou fazer isso até chegar aqui no final. Aqui eu tinha feito a diminuição nessa parte aqui, ó. Tem uma diminuição ali. Aqui eu vou fazer a diminuição aqui em cima. Essa daqui eu vou fazer junto com vocês. Então, eu vou fazer toda essa volta, como eu já expliquei. Quando eu chegar aqui, eu faço a diminuição que falta junto com vocês pra gente partir para a próxima carreira. Estou chegando aqui no final, falta só fazer a última diminuição. Eu voltei porque essa diminuição aqui, ó, tem as alcinhas um pouquinho diferente. Esse aqui da frente tá bem tranquilo de fazer, então eu inicio o ponto alto e deixo as alcinhas para fazer depois. E esse próximo aqui tem um monte de fio, ó. Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês, que a gente tem que colocar a agulha aqui dentro e vai ficar tudo aquilo ali pra cima, ó. Porque aqui a gente fez um ponto baixíssimo. E aqui eu inicio outro ponto alto e agora sim eu concluo fazendo a diminuição. Então, só isso que ficou diferente, que é o jeito que tá as alcinhas aqui desse último pontinho. Aqui eu já tenho um ponto alto aqui nesse buraquinho. E se eu quisesse seguir com essa mesma cor, eu iria fazer um ponto baixíssimo aqui nesse da frente, na frente do ponto alto fake. Faria o ponto alto fake iniciando a próxima carreira. Mas eu vou trocar de cor, eu quero finalizar essa peça com o rosa. Então, termino aqui esse ponto, essa diminuição. Vou cortar meu fio. Cortei o fio, passo o fio aqui por dentro do último ponto que eu fiz. E agora eu faço o elo de junção. Aqui tem o meu primeiro ponto alto fake, eu vou fazer o elo de junção com esse ponto da frente. O elo de junção, já expliquei também como que faz, mas estou mostrando aqui para vocês. Na aula do quadradinho tem todas essas explicações. Fiz o elo de junção. Então, eu saí com o meu fio aqui pra cima, passei ele ali por baixo e voltei aqui dentro de novo. E agora eu vou esconder essa pontinha aqui entre os pontos pra depois na próxima carreira já ficar escondida, né? Vou trançando ela aqui. Então, essas finalizações, elas não mudam, tá? O elo de junção sempre vai ser feito dessa forma. Eu escondo o fio sempre dessa forma, só na última carreira mesmo que eu não escondo aqui em cima, daí eu prefiro esconder entre os pontos. Mas enquanto terão carreiras pra cima, eu escondo dessa forma aqui, independente da carreira, tá? Então, agora eu vou trocar de cor. Antes de trocar de cor, só vou explicar aqui um detalhe pra vocês. Aqui eu fiz uma carreira em ponto alto, eu poderia ter feito a próxima carreira com a mesma cor, fazendo o fechamento que eu já mostrei pra vocês, iniciando com um ponto alto fake, daria pra continuar com a mesma cor por quantas carreiras quisesse. E aqui embaixo, eu também vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, você inicia aqui em qualquer um desses pontinhos e vai fazer a mesma coisa aqui, quando tem esses dois pontos aqui, essa união, faz ali as diminuições como a gente fez quando tem a união aqui do outro lado. Depois faz pontos altos normalmente e faz essa diminuição aqui desse outro lado também. Então, não muda nada aqui desse lado, tá? A gente vai fazer a mesma coisa que fez aqui, a gente vai fazer desse outro lado também. Eu vou fazer isso depois, mas já tô explicando agora, porque fica mais fácil de vocês voltarem à aula e já fazerem aqui desse outro lado. Agora, aqui eu vou começar com a próxima cor, que é o rosa, que eu escolhi. Inicio sempre do mesmo jeito, contornando aqui o fio. Quando a gente troca de cor, não muda o jeito de fazer. Aqui eu vou inserir a agulha aqui mais pro centro. Não vai mudar também se tu escolher outro lugar para fazer isso. Poderia ter começado por aqui, por ali, nessa etapa não muda nada. Aqui onde tem a diminuição, tenho só uma alcinha, então aqui é só um ponto alto. E essa carreira inteira, eu vou fazer só um ponto alto para cada ponto da base.
Então, eu vou contornar aqui toda a minha peça até chegar aqui. Vou fazer toda essa volta, quando eu chegar aqui eu volto pra gente fazer a próxima carreira junto. Cheguei no final da carreira, fiz todo o contorno com pontos altos. E agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos pra concluir. Caso tu queira fazer mais carreiras aqui pra cima, perto das alças, pode fazer. Eu vou parar por aqui. E a última carreira que a gente faz é de ponto baixo. Então, se tu fizer mais carreiras em pontos altos, ao final conclui com uma carreira de ponto baixo, igual eu vou fazer agora. Aqui eu tenho um ponto alto, na alcinha da frente eu vou fazer o ponto baixíssimo. Bem aqui. Eu já escondi aquela pontinha que tinha aqui no início, já trancei ela aqui entre os pontos. Agora, eu vou aumentar a alcinha que está na agulha, retirar a agulha e vou levar essa alcinha exatamente onde está saindo aqui o meu fio, que é no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixíssimo, saindo aqui na frente. Pego essa alcinha e levo ela lá para o outro lado. Aqui eu dou a altura da agulha, ó, deixo assim. Retiro a agulha, cuido para não perder essa alcinha e coloco a agulha no mesmo lugar, para buscar o fio e trazer ele aqui pra frente. Dou a altura, insiro a agulha na alcinha que eu tinha levado lá pro outro lado, laço o fio e passo a agulha por dentro dessas duas alcinhas. Assim eu fiz o primeiro ponto baixo dessa carreira. Agora eu vou no próximo ponto e faço outro ponto baixo. E essa carreira inteirinha vai ser assim, um ponto baixo para cada ponto da base. Então, vou seguir fazendo toda essa volta até chegar aqui. Então, vou fazer toda a volta com pontos baixos, quando eu chegar aqui no final eu volto. Cheguei no final da carreira, já fiz todo o contorno com pontos baixos. Agora eu vou cortar o fio e vamos fazer o elo de junção, para finalizar essa etapa aqui de cima. Fiz o elo de junção aqui em cima, agora eu vou esconder essa pontinha que sobrou entre os pontos aqui na parte de trás e já volto. Escondi a minha ponta entre os pontos na parte de trás e agora a gente vai fazer a alça. Agora eu vou marcar qual o lugar que eu vou posicionar as alças. Vou fazer as minhas alças com 7 pontos em cada aqui de largura, mas vocês podem fazer com quantos quiser. Se quiser fazer uma alça mais fina ou mais larga, aí é contigo, não vai interferir a forma de fazer, só vai mudar mesmo a quantidade de pontos. Então, vou ver aqui esses 2 pontinhos, vou chegar até lá em cima. E aqui eu tenho a primeira alça, ó, bem em cima desse ponto aqui, onde eu vou iniciar a alça. E aqui no finalzinho é onde eu vou terminar a alça. Estou colocando marcadores aqui para facilitar, para eu saber onde eu começo e onde eu termino. Então, daqui até aqui eu tenho 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a largura que eu escolhi para minha alça. Então, eu fui na sequência aqui desse centro, esses pontinhos aqui, ali, 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 e vi aqui o início e o final, e foi onde eu marquei. Então, ela vai ficar bem centralizada aqui. Então, vamos iniciar esta alça. As duas vão ser do mesmo jeito, então eu vou mostrar como que faz uma e depois a gente repete a mesma coisa aqui com esse outro lado. Para iniciar, eu inicio contornando o fio na minha agulha, como se a gente fizesse a troca de cor, tá? Então, eu inicio aqui onde está o primeiro marcador, com esse ponto alto fake de início de carreira. E vou seguir fazendo pontos altos, um para cada, até chegar no próximo marcador. Então, faço o último ponto alto aqui onde está o marcador. Ficou assim. Eu tenho essa ponta aqui, eu vou esconder ela entre os pontos para quando eu voltar, ela já ficar arrematada. Então, vou esconder da mesma forma que a gente já escondia nas outras carreiras. Então, vou fazer isso aqui e já volto. Já escondi e selei a minha ponta, agora eu vou virar a minha peça.
Vou iniciar inserindo a agulha bem onde tá saindo aqui o meu fio, nessa alcinha. Busco o meu fio lá atrás, trago pra frente, faço um ponto baixo, seguido de uma correntinha. Então, eu iniciei com ponto alto fake aqui nessa primeira alcinha. Vou na próxima alcinha, faço ponto alto. E vou fazer pontos altos em todos os próximos pontos, até chegar ali no final. Por enquanto, eu tenho aqui 6 pontos, mas eu preciso de 7 pontos, que essa alça toda vai ser feita com 7 pontos aqui no meu caso. Então, não posso deixar esse aqui para trás. Tu vai ter que fazer a mesma quantidade de pontos que fez nessa carreira anterior. Então, laço o fio, aqui tem uma alcinha ali para trás, e eu deixo as duas para cima. Então, esse aqui é só um pouquinho mais complicadinho de encontrar, mas não tem nada de difícil de fazer, ó. Tá a alcinha de cima, ficou uma ali para trás, e aqui eu faço um ponto alto. Viro a minha peça sempre pro mesmo lado e vou fazer a próxima carreira do mesmo jeito. Inicio com ponto alto fake, sigo fazendo os meus pontos altos até chegar ali no final. Chego aqui no final, completo ali, fazendo o pontinho aqui em cima. Então, sempre tem que ter 7 pontos em cada carreira. Eu vou seguir fazendo carreiras. Aqui no meu caso, eu escolhi 20 centímetros de alça. Então, eu vou fazer 20 centímetros a partir daqui, porque a dobrada fica com 10 centímetros. Ó, depois a gente vai dobrar a alça. Então, essa alça aqui de cima, no total, tem 20 centímetros. Então, vou fazer carreiras até chegar em 20 centímetros. Tu pode fazer a alça do tamanho que tu quiser. Se quiser fazer ela mais comprida do que a minha, tu faz. Se quiser fazer mais estreita também, é só fazer menos carreiras. Então, vou fazer aqui as minhas carreiras e já volto. Concluí todo o comprimento da minha alça. Cheguei a aproximadamente 20 centímetros. Aqui deu 20 centímetros dessa partezinha aqui até aqui em cima. No total, eu fiz 17 carreiras e finalizei com a carreira de ponto alto virada aqui pra frente, igual eu comecei ali. Então, tu faz a tua alça aí do tamanho que tu preferir e agora a gente vai fazer a junção pra fechar, pra prender a alça aqui, ó. Então, nós vamos prender essa alça aqui desse outro lado. Vou virar aqui a minha peça. E aqui eu vou encontrar, do mesmo jeito que eu encontrei aqui, a posição dela. Eu venho aqui por esses pontos e vou prender no mesmo lugar. Então, vou colocar aqui os marcadores. Então, eu venho por aqui. Vejo aqui, é esse pontinho que eu vou utilizar para prender aqui um ladinho. Então, eu vou prender essa pontinha aqui com essa daqui. E aqui eu também vejo esse outro lado, bem aqui. Então, eu tenho que ter no total aqui 7 pontos, contando aqui as alcinhas de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, de um marcador ao outro eu tenho 7 pontos, igual eu tenho do outro lado. Então, significa que tá bem posicionado, confere aí. E agora a gente vai fazer a união. Eu vou fazer essa união de uma forma bem fácil de fazer, vou unir com pontos baixíssimos. Então, eu tô com a minha alcinha aqui, nesse pontinho, vou retirar a minha agulha. Aqui onde tá o marcador, eu vou buscar essa alcinha. Seria a agulha bem onde tá o marcador. E vou buscar essa alcinha, levando ela aqui pro outro lado. Agora, eu vou no pontinho da frente. Aqui, na minha alça, eu também vou no ponto da frente, na alcinha de cima dele. Ó, aqui eu inseri na alcinha de cima, que são essas alcinhas aqui de cima que eu vou utilizar para prender. Então, eu vou voltar aqui, eu insiro a agulha no da frente aqui, meu fio tá saindo ali, eu venho na alcinha da frente, dessa parte da alça, busco o meu fio lá atrás e passo aqui por dentro, dos dois lados, tanto da parte da minha blusa quanto da alça. Vou na da frente, venho aqui no próximo ponto, na alcinha da frente, busco o meu fio lá atrás, ó. Passo aqui por dentro da alça e da minha blusa e faço um ponto baixíssimo. Essa união, ela será feita com pontos baixíssimos.
Então, eu vou unir até lá o finalzinho. Cheguei aqui no meu marcador, insiro a agulha nele, e aqui onde eu faria o meu ponto alto na próxima carreira, né? Nessa alcinha aqui da frente. Insiro a agulha ali. Ó, ficou as duas alcinhas pra cá, um tracinho ali pra trás. E aqui eu faço o meu último ponto baixíssimo, finalizando essa junção. Então, aqui eu vou retirar esses marcadores e vou cortar o meu fio. Trazer essa pontinha pra frente. E onde ela tá, onde eu fiz o baixíssimo, eu vou levar ela lá pra trás. Pronto, agora é só eu dar um nozinho aqui pra prender e esconder entre os pontos na parte de trás. Então, vou escolher uma alcinha aqui atrás. Ó, inserir a agulha, busco o fio, fiquei com uma alcinha, busco o fio de novo e passo aqui por dentro. Eu gosto de prender assim. Ó, e aqui eu fiz um nozinho. E agora é só esconder essa ponta entre os pontinhos aqui na parte de trás. Depois selar ali o fio e já vai estar pronta aqui a alça. Já escondi a minha pontinha e selei o fio. Aqui do outro lado eu vou retirar os marcadores. E uma alça já tá pronta, ó. Ela vai ficar assim, essa aqui é a parte da frente. E essa parte aqui onde eu fiz a união pode ficar pra trás. E ao final eu vou ter uma alça de aproximadamente 10 centímetros aqui, no meu caso. Tu pode fazer a tua alça do tamanho que tu preferir. Agora, eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado, não tem necessidade de eu mostrar de novo, é só repetir o que foi feito aqui, desse ladinho aqui também. Vou concluir aqui a minha segunda alça e já volto. Concluí a segunda alça e agora a gente vai fazer essa parte aqui de baixo. Como faz essa parte de baixo, eu já expliquei aqui, porque é a mesma coisa. Então, logo que você termina a junção dos quadradinhos, tem essa explicação aqui dessa carreira em pontos altos, que tem as diminuições aqui nos lequinhos. Você vai fazer da mesma forma. Depois tem uma carreira de pontos altos, que é um ponto alto para cada ponto da base, você também vai fazer da mesma forma. E essa carreira aqui de pontos altos, você pode fazer quantas carreiras quiser para deixar a sua blusinha mais comprida. Então, não muda a forma de fazer, é só ir fazendo carreiras de pontos altos, fazer o fechamento, iniciar a próxima e sempre do mesmo jeito. Depois, finaliza com uma carreira de pontos baixos. Independente da quantidade de carreiras que você fizer de pontos altos, finaliza com uma carreira de ponto baixo. Tudo isso já está explicado aqui como que faz, então você volta um pouco a aula e assiste para fazer exatamente dessa mesma forma. Só que você vai virar a sua peça assim, as alças vão ficar aqui para baixo, e aí você vai iniciar a sua carreira e vai trabalhar de forma circular, da mesma forma que eu já expliquei aqui nessa etapa. Então, vou fazer aqui as minhas carreiras que faltam para fazer aqui o comprimento da minha blusa e já volto. Finalizei aqui a parte de baixo da minha peça, ela já tá toda pronta. Aqui a parte em branco eu fiz do mesmo jeito que eu fiz essa outra parte aqui do outro lado. E as carreiras em rosa eu também comecei dessa mesma forma aqui. A única diferença é que eu fiz no total 5 carreiras com rosa. E finalizei com uma carreira em ponto baixo, igual eu fiz aqui em cima. Então, a forma de fazer isso já tá tudo explicadinho. E ao final, esse é o resultado que eu tenho da minha peça. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de mostrar pra vocês outra peça que eu fiz com os quadradinhos. É o mesmo quadradinho aqui da blusa, só que eu usei 2 quadradinhos apenas. E com a junção desses 2 quadradinhos, eu fiz um saquinho. Como fazer essa junção, eu ensino lá no meu Instagram, numa receita rápida, numa receitinha de minuto. Eu mostro aqui como que eu faço para unir os quadradinhos com pontos baixos e depois faço aqui essa parte da amarração. Tá tudo explicadinho lá no meu Instagram. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.